de Jesus Cristo, né? Nossa irmã Ica, todos os irmãos preciosos lá de Piedade. Então, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Não é? E Deus abençoe os nossos irmãos, amados irmãos aqui de Bauru também, que por algum motivo ou por outro não puderam estar aqui, mas estão cultuando a Deus através das redes sociais. Muito bem. Nós estamos no ano do quê, irmão? Esse é o ano do quê? É o ano da intimidade, aleluia. E nós estamos no segundo ano do quê? Da construção. Diga, Deus falou 10 anos de uma intensa construção na nossa vida, ao redor da nossa vida, no ministério, em todas as áreas da nossa vida. 10 anos de uma intensa construção, eu creio. Você crê também? Eu já estou vendo Deus fazer, irmão. E você vai ver muita coisa ainda, porque Deus está fazendo, aleluia. Deus está movendo e nós vamos construindo, não só na nossa vida pessoal com Deus, mas também em todas as áreas. E nesse ano da intimidade, nós estamos de quarta-feira falando sobre os benefícios, diga, benefícios da intimidade. Irmãos, são milhares de benefícios que a intimidade traz, milhares. Benefícios físicos, benefícios espirituais, benefícios materiais, benefícios em todas as áreas, benefício familiar, em tudo que você possa imaginar, não é? A intimidade com Deus traz benefício. E hoje nós vamos lá em 2 Reis. Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho, falamos quarta passada de Elias, hoje vamos falar de Eliseu, que era o aprendiz de Elias, e que ele recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, sobre a vida dele. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Deixa eu abastecer aqui, irmão. A pastora estava falando de Mateus, que foi pregado no domingo. E antes da gente ler o texto, eu estava vendo sobre um filme de Paulo, o apóstolo. Se você não assistiu, assista esse filme, Paulo o apóstolo. E nesse filme, o autor, usado, né, como a figura de Paulo, ele é questionado no filme, como se fosse questionado, né, sobre a questão de viver da maneira que ele vivia, de deixar, né, muito que ele poderia ter para estar ali, servindo a Jesus, sendo perseguido por Jesus, e naquele ponto, ele iria ser morto, né, por amor de Jesus. Então veja, aí ele estava com essa pessoa no filme, não é? E ele diz assim, olha, estava perto ali imagine, né? Imagine a imagem, perto do mar, não é? O mar. E aí ele fala, olha, pegue um pouco desta água nas tuas mãos. Pegue um pouco. Aí ele diz, vê se você consegue segurar a água na sua mão. Aí, mesmo que você faça a conchinha assim com a mão, a água vai indo devagarzinho, vai escorrendo, escorre entre os dedos, escorre de um lado e do outro. Aí então, esse ator que simboliza Paulo, ele olha para aquela pessoa e diz assim, você está vendo essa água? Essa água é tudo aquilo que os homens lutam a vida inteira para ter. E eles tentam reter isso. É tudo que os homens lutam para ter. O que o mundo oferece, as coisas que há no mundo. E em seguida ele fala, olha para esse mar. E a pessoa olha, ele fala, esse mar
representa o que o meu Deus é. O que o meu Deus é. O que o seu Deus é. Porque enquanto os homens lutam para reter um pouquinho nas suas mãos, o nosso Deus é todo o mar que os teus olhos possam alcançar e aqueles que ele não alcança. Entende, irmão, isso? Agora você entende porque Jesus olhou para Satanás, quando Satanás mentiroso falou: ó, eu estou te oferecendo tudo, recebe. Aí Jesus fala o que? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente Ele darás culto. Por quê? Porque, irmão, Deus é muito mais do que o homem possa pensar ou imaginar, dentro da sua mentalidade, da sua racionalidade, que é tão limitada, a minha e a sua. Eu não vou usar a palavra resto, ele usa ali, eu não gosto dessa palavra, mas Jesus é todo o restante, vamos se dizer assim, para não usar a palavra resto. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos para o texto nosso aqui, vamos para a palavra. Hoje o tema é porção dobrada. Vamos ler 2 de Reis, capítulo 2, vamos lendo alguns versículos, acompanhe comigo, por favor. Quando o Senhor estava por tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Diga comigo: porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mas uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram em dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado, ou que eu vá embora, ou seja levado embora. Disse Eliseu: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil. Diga comigo: você fez um pedido difícil. Mas se você vir quando eu for levado embora,
será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a sua palavra. Nós vamos ler até aqui. Fale com você e comigo. Irmãos, hoje nós vamos ministrar sobre porção dobrada. Irmão, um dos benefícios da intimidade, e não poderia ser outro, se chama unção, se chama porção dobrada. Não é? Aí nós podemos falar de autoridade que está inclusa essa situação, há uma unção, ou seja, algo especial de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus faz isso? Faz. Quando você olha na Bíblia pela história, desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus levanta homens e mulheres e usa esses homens para a sua glória, os enche do seu Espírito. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava, mas o Espírito Santo vinha sobre esses homens e essas mulheres e os capacitava para que eles pudessem realizar a obra que o Senhor tinha chamado eles a fazer e a realizar. E com os profetas era assim. O Espírito do Senhor estava sobre Elias. E também Eliseu, por ser, não é, aprendiz de Elias, ele via isso. Esta unção, esta graça, que vinha, é claro, de uma comunhão, de uma intimidade que Elias tinha com Deus. Com Deus. Agora é importante que a gente entenda, Deus pode derramar uma porção dobrada sobre a sua vida. Um dos benefícios da intimidade é encontrar esse derramado Espírito, é ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia nos revela no Novo Testamento que nós devemos nos encher do Espírito. Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, né? Essa é a palavra, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Então, Deus quer que a gente se encha do Espírito, que a gente ande no Espírito, para que a gente possa provar esta unção de Deus que nos capacita a realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, queridos? Esta unção de Deus nos capacita para podermos realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então eu quero que você observe algumas coisas aqui rapidamente. Eu não vou me estender hoje. Eu quero ter um tempinho de oração com você ainda. Então, acompanha comigo. Olha só, verso de número 1. Diz lá que Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Diga assim: Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E de repente, né, Elias olha para Eliseu e disse para ele: fique aqui. Veja, é uma ordem. Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Nós poderíamos, se olhar a atitude a princípio, né, de maneira assim, muito seca, né, se nós olharmos diretamente para a palavra, alguns poderiam até dizer que Eliseu foi desobediente àquilo que Elias disse para ele: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas eu prefiro entender o texto de que o próprio Elias estava sendo usado por Deus. A Bíblia não diz aqui, mas talvez numa orientação de Deus, porque Deus estava e levantaria Eliseu como sucessor de Elias no ministério profético. Então Deus pediu para Elias, é como se fosse uma prova aqui, uma prova.
Eliseu estava sendo provado. Olha, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O que é que acontece aqui nesse texto? O Senhor me enviou a Betel. Duas possibilidades. Você pode ficar aqui. Diga, ficar. Lugar de conforto. Nada muda. Algo tranquilo. Pense na vida espiritual. Você tem que olhar para o texto e entendê-lo espiritualmente. Há uma proposta aqui. Você fique aqui. Fique na sua situação. Fique do jeito que você está. Fique no comodismo que você está. Fique na situação que você já acha que está bom. Fique aqui. Porque o Senhor me enviou a Betel. Segunda possibilidade. O Senhor está dando uma direção para Betel. É isso que Elias está dizendo para Eliseu. O Senhor está dizendo para mim ir para Betel. Então, Eliseu tinha uma escolha. Ou permanecer da mesma maneira, ou tomar uma decisão e se posicionar e dizer: não, se o Senhor tem algo em Betel, eu quero viver isso também. Eu quero estar lá também. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero estar onde o mover de Deus está. Eu quero estar aonde Deus vai estar realizando algo. Você consegue entender isso nesse texto, nesse versículo? Então, querido, primeira coisa, se você quer porção dobrada na sua vida, mesmo que o Espírito Santo vive e habite em você, você não pode querer ficar onde você está. Porque crente que se acomoda e quer ficar onde está, não vai provar o sobrenatural de Deus, e nem vai poder provar algo novo que Deus está por fazer e quer fazer. Você entende isso, irmão? Porque se Eliseu tivesse ficado, ele não teria visto Elias subir, ele não teria recebido a porção dobrada, e ele não teria sido, talvez, o profeta que foi. Ao ponto que a unção de Deus era tão grande na vida de Eliseu, e você vai ver os milagres depois acontecendo. E interessante que é muito parecido com os do Elias. Depois você lê, não vou ficar falando aqui que não dá tempo. Mas até morto. Porque Eliseu morreu de uma doença. Mas quando jogaram Eliseu no lugar, porque ele morreu na cova, quando ele tocou lá, o que aconteceu? Um milagre. Aonde havia morte, a vida brotou. E não foi a dele, foi de quem estava lá. Irmão, isso é maravilhoso para você entender que tudo começa com a escolha. Você só terá porção dobrada sobre a sua vida se você entender que o que você chegou hoje é maravilhoso. Louvado seja Deus, Deus é bom, Deus fez maravilhas, Deus tem feito, mas não se acomode, não pare por aí, porque o Senhor vai te mandar Betel, depois vai te mandar o Jordão, e depois vai movendo e vai fazendo. Deus tem mais para fazer, e eu não posso parar aqui. Porque os acomodados, aqueles que param no lugar, eu estou falando espiritualmente, você está entendendo, né?
Eu não estou falando de localidade, eu estou falando de vida espiritual, de lugar na vida espiritual. Você está entendendo? Você está entendendo, né, irmão? De lugar na vida espiritual. Tem gente que tem 30 anos no evangelho, mas está no mesmo lugar, espiritualmente falando. Tem gente que já está cabelinho branco, barba branca, mas está no mesmo lugar espiritual desde quando aceitou Jesus, com 19 anos. Isso é bom? Não. Poderia ter acontecido mais? Claro. Eu preciso entender que Deus tem uma porção sempre nova para mim. E se eu quero provar esta unção na minha vida, eu preciso avançar. Amém, queridos? Glória a Deus. Segunda coisa, além de repetir 3 vezes, fique aqui porque eu vou a Betel, depois fique aqui porque eu vou a Jericó, fique aqui porque eu vou ao Jordão, e graças a Deus ele passou na prova. Diga, 3 vezes. Por que 3? Porque tudo na Bíblia é 3. Você sabe por quê? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Irmão, tudo que você olha é 3. Você pode olhar, é 3. Não vou ficar falando aqui porque não é essa a pregação. Mas agora vamos olhar para o versículo. Olha aí para o versículo, para o final do versículo 1 ainda. Não, deixa eu ver aqui. Para o 1 ainda, no final do 1. Ele diz assim: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Diga comigo, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei ir sozinho. Irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer porção dobrada do Espírito sobre a sua vida? Se você quer, primeiro, não fique aqui. Continue avançando. Segundo, fique perto da pessoa ou das pessoas em que a unção de Deus está. Fique perto das pessoas em quem a unção está. Primeiro eu estou falando de pessoa mesmo, pessoa. Porque se você anda com quem está pegando fogo, você vai pegar também. Se você anda com quem tem temor, você vai ser cheio de temor também. Se você anda com quem tem sede, você vai ter também. Mas se você anda com frio, com julgador, com maledicente, se você anda com esse tipo de gente, assim você vai se tornar também. Então eu preciso entender a palavra. Eliseu fez uma escolha de não ficar e avançar para aquilo que Deus tinha para ele, mas também ele cuidou para estar junto ao homem de Deus, o qual a unção de Deus que ele desejava para a vida dele, ele desejou estar junto, próximo. E olha que você vai ver no texto que chegou lá os outros, diga, outros profetas, né? Chegou aí os outros, né? Deixa eu ler aqui, olha lá, ó, verso de número 4, lá embaixo lá. E assim foram a Jericó. Então os discípulos, discípulo de profeta, que estavam em Jericó, se aproximaram de Eliseu. Então outros discípulos de profeta chegaram lá, diga outros. Então vamos colocar aqui como se fossem os irmãos, tá certo? Você decidiu ter intimidade com Deus. Você decidiu, como Eliseu, avançar na sua vida espiritual, na sua vida cristã, ter experiências com Deus, provar mais a Deus na sua vida.
Aí chegam os irmãos, os outros discípulos, e dizem: não adianta, isso aí não, né? Deixa para lá. Você não ficou sabendo, não? O teu Senhor vai ser tirado, vai ser levado hoje. Vai ser levado hoje. Não fala nada. Deixa, fala nada. Mudou alguma coisa? A opinião dos outros mudou alguma coisa na vida de Eliseu? Por que a opinião dos outros muda as coisas na sua vida? Por que a opinião dos outros, e às vezes pessoas que nem vida com Deus tem, nem testemunho tem, você dá tanto valor, e às vezes muda a sua vida? Por quê? Por quê? Fique com Deus, fique com os teus olhos naqueles que andam e servem a Deus. Por isso que Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo disse mesmo: pode olhar para mim e me imita, naquilo que eu imito a Cristo. Agora, o que você vê em mim que não é de Cristo, então você deixa para lá, porque isso aí é do homem, Paulo. Mas o que eu tenho imitado de Cristo, imite na minha vida também. Irmão, fique com aqueles que estão buscando, aqueles que estão na presença, aqueles que estão desejosos, aqueles que estão... Por quê? Porque Elias estava ouvindo o Senhor. Disse: olha, agora fique aqui, porque Ele me mandou a Jericó. Tão certo como vive o Senhor, e vive a sua alma, e o Senhor vive, não te deixarei, eu vou contigo. Não, agora Ele me mandou de Jericó para o Jordão. Fique aqui porque Ele me mandou para o Jordão. Não, tão certo como vive o Senhor, e como o Senhor vive, eu não vou te deixar. Então, irmão, se eu quero realmente porção dobrada na minha vida, eu tenho que tomar cuidado. Quem tem sido o espelho para a minha vida? O primeiro e maior espelho, e deve ser Ele sempre, é Jesus Cristo. Mas depois dele há espelhos, há homens de Deus, como está escrito aqui, que não se dobraram diante de Baal. Homens que amam a Deus, homens que têm sede de Deus, homens que estão buscando intimidade e estão buscando crescer e avançar cada dia mais. É com esses que você tem que andar, é com esses que você tem que estar perto, é com esses que você tem que buscar conselho, é com esses que você tem que orar junto, é com esses que você tem que ir para Jericó, é com esses que você tem que ir para o Jordão. Não é com aqueles carnais, cheios de muita coisa, que vão muitas vezes encher a sua cabeça e vão te afastar do caminho do Senhor. Porque quanta coisa tem por aí, irmão. Cuidado. Quando eu olho para a palavra, eu entendo que Eliseu tinha muito claro isso. Ele sabia o que ele queria. Você sabe o que você quer? Você sabe que realmente é melhor para você? Por isso que eu comecei essa pregação falando da água na mão e do oceano. Porque se eu tenho convicção de que eu nasci para o oceano e não para um punhado de água, então eu não negocio e não mudo o meu rumo, e eu vou estar onde eu preciso estar. Entende o que eu estou te dizendo? Agora tem uma segunda coisa nesse versículo, antes da gente ir para outra parte. Tem uma segunda coisa, sabe qual que é? Se eu quero ter porção dobrada, além de andar com homens cheios do Espírito, eu preciso entender que além e muito além do que isso, eu tenho o próprio Espírito vivendo em mim. Entende isso? O Espírito de Deus vive em você.
Por isso que Paulo escreveu: se vivemos no Espírito, e se o Espírito de fato vive em nós, andemos também no Espírito. Todo dia Ele está comigo, Ele está com você. Então, se o Espírito está em mim, Ele vai testificando aqueles que são dEle, que estão cheios dEle. Então eu ando na presença do Espírito com aqueles que também amam o Espírito. Não é verdade? É. Isso a palavra revela. Eu preciso entender que o Espírito de Deus está em mim e que a porção dobrada, ela precisa ser cultivada. Diga, porção dobrada. Eu acho que é passe de mágica, de varinha que bate e não, ela precisa ser cultivada. O Espírito está em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. À medida que você vai dando lugar, à medida que você vai vivendo no Espírito, andando no Espírito, e você vai avançando. O Espírito foi para Jericó, você está em Jericó. O Espírito foi para o Jordão, você está no Jordão. E você vai sendo cheio, e você vai tendo experiência. E vai crescendo nessa intimidade. Por isso Paulo escreveu assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que está em você. Não apagueis o Espírito. Não apagueis. Por quê? Pastor, o que é isso? Irmão, primeiro, vamos analisar. Não entristeçais, diga pessoa. Diga o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E como uma pessoa, ele se entristece quando você diz sim para Deus, quando você reconhece as suas fraquezas, quando você busca a ajuda dEle, quando você ouve a voz dEle, quando você deseja ir na direção que Ele está dando, Ele se alegra. A Bíblia diz que o Espírito sente ciúmes de você. Ciúmes é algo. Por que a Bíblia escreveu ciúmes? Para você entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Segunda coisa, não apagueis o. Diga, é uma pessoa que à medida que eu ando com ela, vai transmitindo tudo que é dela, ou seja, tudo que é de Deus, para mim. Agora eu posso apagar, porque apagar, diga, porque o Espírito Santo é fogo. Diga, é fogo, é unção, é poder. Sim, irmão, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder não é para te exaltar, o poder é para que a obra de Deus se realize através de você, e que vidas sejam alcançadas, impactadas. Mas existe um fogo, e para realizar a obra precisa do fogo, do power, do poder, que nenhum homem tem, porque é dele, vem dele. Amém ou não? Andando junto com o Espírito eu já estou, então eu tenho que me preocupar em não entristecer e não apagar. Como que eu apago? Quando eu faço escolhas erradas, quando eu coloco os meus olhos onde não devia colocar, quando eu escuto o que não deveria escutar, quando o Espírito está indo para Jericó e eu estou indo para Nazaré. Essas coisas. Terceira coisa, olha lá no verso 4.
Olha ali, verso de número 9. Olha o que ele diz. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Eliseu era filho de Elias. Herança não é para filho? E agora? Eu quero receber porção dobrada por herança seu espírito. O que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos em Jesus? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! O qual é o penhor? O qual é a herança? Diga: quando eu creio em Jesus, eu me torno filho. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12. Olha para mim. Você é herdeiro, irmão. Querido irmão, irmã, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O fogo é direito seu por herança. O fogo, a presença do Espírito Santo, a unção, a porção. Pastor, porque muitos não recebem? Porque não entendem isso. Porque assim como existem filhos despreparados, que às vezes o pai construiu nesse mundo, eu estou falando do mundo agora. O pai construiu algo, alcançou algo muito bom, não é verdade? Construiu isso, construiu aquilo. Se esse pai não preparar o filho dele, ele vai herdar um dia aquela herança. E ele pode destruir aquela herança, às vezes em menos de um ano. Algo que o pai levou 30 anos, 40. Agora vamos trazer para o mundo espiritual. Deus conquistou por nós, através de Cristo, seu Filho, o primogênito, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conquistou para nós a herança. Mas se eu não tiver preparado, eu desperdiço. E tem muito herdeiro desperdiçando aquilo que Deus deixou. Lembra do filho pródigo? Lembra ou não? Dá a parte que me cabe da minha herança. O pai falou: mas por que, rapaz? Você não está pronto. Você não está pronto. E você tem tudo aqui na minha... Não, me dá a parte da minha herança. Me dá aí o que me cabe. Tá bom, você quer? Então tá bom. Então eu vou te dar, Tó. Tá aí. Ó. Primeira coisa que ele faz foi o quê? Ele continuou
avançando em direção àquilo que o pai tinha mostrado a ele, aquilo que ele viu de bom na casa do pai dele. Não. O que ele fez? Ele entristeceu o espírito, ele apagou o espírito, ele foi embora, caiu no mundão. Diz a Bíblia que ele gastou toda a herança, algo precioso que o pai tinha dado a ele, metade de tudo, gastou com prostituta, com festaiada. Sabe onde ele foi parar? Querendo comer comida que davam-se aos porcos, diz lá. Querendo comer as bolotas que davam aos porcos. Trabalhando para alguém da terra. Os amigos, entre aspas, já tinham sumido. Os amigos, entre aspas. Você pode ver, querido, aprenda. Quem realmente nunca vai te deixar é Deus. É Deus. O Espírito Santo. Porque Ele é Deus e está em você. A sua família que vai estar com você em qualquer situação. Porque o restante pode te decepcionar amanhã. E na hora que vir o problema, geralmente você vai ficar sozinho. 99,999 você vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho. Ou teve algum amigo seu que na hora que o negócio apertou, ele veio pagar a sua conta. Ou teve algum amigo seu que veio na hora que apertou te levar uma cesta básica lá na sua porta. Ou na hora que apertou veio alguém lá para te pagar o médico que você precisava. Veio, irmão? Não, claro que não vem. Então cuidado com quem você ouve e quer se espelhar, em quem você busca conselho. Aprenda com Eliseu hoje. Para ter porção dobrada, eu preciso estar na presença das pessoas que eu vejo o fruto na vida delas. Eu vejo o fruto, então essa pessoa serve para ser meu amigo, serve para andar comigo. Não vejo o fruto, porque a Bíblia diz, pelos frutos você conhece a Bíblia não diz pelo discurso, diz? Se tiver discurso, fica com ele. Não, a Bíblia diz, se tiver fruto, porque discurso até ele tem. Vão derrubar a live agora. Não vão, porque a nossa não vão derrubar. Discurso, irmão, muita gente tem. Agora a vida, andar testemunhos são poucos. E entenda isso daqui. É herança, é para você, mas não desperdice a sua herança. Aquele menino quis comer comida de porcos, e nem a comida dos porcos ele pôde comer, até que ele se lembrou pelo Espírito, porque ele era filho, ele era escolhido, ele se lembrou, e graças a Deus ele voltou. Que bom, irmão, Deus está esperando você, Jesus está esperando você de braço aberto. Volte mesmo, porque Ele vai te perdoar, Ele vai te amar, e Ele vai sacrificar o cordeiro cevado por você, e vai fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas e para o mais velho, o que ele falou? Filho, não fique chateado porque eu não te dei festa, não olhe para a água na mão, olhe para o oceano, porque tudo que é meu é teu, porque você nunca me deixou. Tudo que é meu é teu. E por último, irmão, olha ali, nós vamos encerrar agora. Ele diz, eu quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu, você fez um pedido difícil. Diga comigo, você fez
pedido difícil. Sabe qual é o grande problema das pessoas não provarem uma unção, uma porção dobrada, viverem algo novo de Deus? Sabe por quê? Porque primeiro as pessoas querem ficar no mesmo lugar para viver isso. Não vai viver. Não estão indo para onde o Senhor está indo ou está falando para ir. Às vezes por estarem aqui nem conseguem ouvir. Segundo, porque se cercam de pessoas que não deveriam cercar, ouvem o que não deveriam ouvir, deveriam estar perto daqueles que frutificam, daqueles que estão cheios, e entender que o próprio Espírito de Deus vive em você, e que se você faz essas coisas, você está entristecendo e apagando o Espírito. Então, pouquíssima chance disso acontecer. Terceira coisa, não entendeu que existe uma herança. É direito seu, mas você muitas vezes já recebeu pela fé, mas não consegue ser abençoado como os outros, porque você entrou na mentira e no engano do desperdiçador. É assim que fala? Desperdiçador. É mais um nome do chifrudo. Desperdiçador. Desperdiça tempo de vida cristã que você podia estar ali nadando naquele mar, se banhando nele, recebendo, sendo cheio, sendo curado, renovado. Não entendeu. E para terminar, por que as pessoas não vivem? Diga comigo, porque a unção traz consigo o preço, a responsabilidade. Vou falar baixinho só para você ouvir, presta atenção. Vou falar baixinho. A maioria dos crentes não querem pagar o preço da renúncia. Não querem. Jesus disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas não querem pagar o preço de oração, preço de jejum, preço do compromisso. Não querem. Não, eu quero ser abençoado, eu quero que minha vida mude, eu quero que minha vida seja transformada, eu quero ver milagres, mas não quer pagar o preço, não se compromete, não se posiciona. Eu pergunto para você, como que Deus vai fazer? Se Deus faz na sua vida, sem você observar nada do que nós falamos aqui nessa noite hoje, então Deus está te ensinando errado. Ah não, mas Ele é amor, Ele é misericórdia. Eu sei, por isso que você está de pé. O amor e a misericórdia é só o fato de você estar de pé. Lembra? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, mas novas se fazem a cada... Você acordou hoje? Está respirando? Isso é só a misericórdia. É só a misericórdia. Agora, se eu não estiver disposto a pagar o preço, as pessoas querem a bênção de Deus sem preço, querem a bênção de Deus sem compromisso, querem a mudança, a transformação, a cura, o milagre sem posicionamento.
sem santidade. E a Bíblia diz que não é possível, sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém vai ver milagre, ninguém vai ver carro de fogo, ninguém vai ver redemoinho, ninguém vai ver cura, ninguém vai ver nada, irmão. Porque Deus não mudou. Deus não mudou. Santificai-vos, diz a palavra, santificai-vos, separai-vos, faça como Eliseu, deseja a bênção, busque a bênção, caminhe em direção a ela, pague o preço, se posicione, tenha compromisso com Deus. Porque Elias falou para o Eliseu, eu vou terminar aqui: se você me ver subir, você vai receber. Mas se você não ver, ó, pessoa que não se posiciona, não se compromete, Deus está falando e fazendo, e a pessoa está perdendo tudo. Ela não está vendo nada, ela não está ouvindo nada, ou ouve, entra aqui, sai aqui, e nada muda na vida dele ou dela. Sabe por quê? Porque não entendeu o Evangelho. Evangelho não é salompas. Eu ponho salompas aqui, ó. Roberval, tirar a dor do joelhão. Eu ponho salompas lá, e eu acho que evangelho é os salompas. Eu venho na igreja, domingão, crente domingueiro, jogo os salompas no joelhão, e ó, agora eu estou bem, porque eu vim na igreja, eu vim, ótimo, irmão, maravilhoso. Mas a questão não é se você veio na igreja, a questão é se a igreja está em você. Se você é igreja. Porque nós estamos cheios de igreja, cheio de gente que vai na igreja, mas não é igreja. Não é igreja. Não é. Não é. E se a trombeta soar hoje, vai ficar aqui. Vai ficar. Porque não é igreja. Não nasceu de novo, não tem arrependimento, não está disposto a renunciar a nada, a pagar preço. Quem paga é o pastor, é o pastor que tem que orar, é o pastor que tem que jejuar, é o pastor que tem que pagar preço, ele que pague, e ele paga mesmo. E eu pago porque eu amo Jesus, mas eu não posso pagar por você, irmão, sinto muito. Você acha até hoje que eu posso pagar por você, mas eu não posso. E não vai adiantar você chegar no céu e falar: ô São Pedro, usar a brincadeira do São Pedro, né? Ô São Pedro, deixa eu entrar aí, porque meu pastor pagou o preço por mim. Falei: tá lascado, hein, filha? Tá lascado, hein, filho? Pastor não paga preço por ninguém. Quem pagou o preço por você foi Jesus, só que você o negou na sua vida toda. Lá na igreja você dava glória, mas na hora de escolher entre fazer o certo e o errado, você sempre escolheu o errado. Ele vai olhar para você e vai falar: sinto muito, não vos conheço, apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Irmão, posso dizer uma coisa para você? Faça de tudo para que naquele dia você não ouça isso. Ei, olha aqui, lembra do oceano. Faça de tudo para que naquele dia você não ouça isso. E está aqui dentro da igreja, não evite que você ouça isso lá. Ser frequentador de igreja, sentar no banco, não evita que você ouça isso lá. O que evita? Eu não vou ficar aqui. Eu quero Deus. Eu vou. Faz como Eliseu. Amém? Eu quero estar perto daqueles que amam a Deus, porque eu quero amar a Deus assim como eles amam.
E eu não vou entristecer o Espírito, porque Ele está aqui. Aquele que me dá a porção dobrada vive em mim. Eu entendi que é herança. Deus morreu naquela cruz para que eu viva isso. Só que é difícil o que você pediu. Por que é difícil? Porque não acontece no automático. Porque não acontece na vida de qualquer um. Irmão, por que nós estamos estudando sobre isso? Por que o Espírito Santo está falando sobre isso? Porque Deus quer mudar a sua vida, irmão. Deus quer que você tome posse da herança. Deus quer que você seja cheio. Tenha a porção dobrada do Espírito sobre sua vida. Saia desse buraco onde você se enfiou. E Deus te levante, te faça voar. Subir com asas como águia, correr e não se cansar. Caminhar e não se fadigar. Porque Deus não chamou a sua igreja e seu povo, irmão, para viver uma mediocridade cristã. Perdão da expressão, mas eu vou terminar com isso. Existe muita mediocridade dentro da igreja hoje. Agora eu vou me posicionar. Olha o que a Bíblia diz. Deus, porque a gente acha que Elias subiu no carro de fogo, não é? Mas não foi. Ele subiu no redemoinho. Diga, redemoinho. Já imaginou a glória, irmão? Né? Deus envolveu, subiu. Agora o carro de fogo separou quem? Hã? Olha a declaração lá. Eliseu fala: meu Deus, carro de fogo e os seus cavaleiros. Por quê? Porque o carro de fogo passou, separou. A ideia que dá o texto é que o Eliseu, por um momento, o carro de fogo levou ele. E o redemoinho subiu com Elias. E do carro de... eu estou analisando. E do carro de fogo ele viu Elias subir. Agora, você já pensou? Ele tinha a glória do carro. Oh, pensa comigo, irmão. Se você visse um carro de fogo hoje aqui, passando aqui. Hã? Você ia olhar para o carro de fogo? Não. Você ia admirar o carro. Já imaginou? O carro de fogo separou, mas ao mesmo tempo ele lembrou do que Elias falou: se você me vê, você recebe. Se você não me vê, você não me recebe. Ele estava, o carro que separou e ele lá, ó. Irmão, nunca a porção dobrada será maior do que aquele que a retém. Você entende o que eu estou dizendo? Ou que a detém. Quem que é que a detém? Eu não estou falando de homem, estou falando de Deus. Porque as pessoas que amam mais a unção, isso, ou se gloriam disso, não entenderam quem é Deus. Porque Deus é maior do que tudo, e é dele que vem a unção e a autoridade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar, irmão. Oh, glória, vamos orar, vamos orar. Eu queria convidar você a orar comigo hoje. O tempo passa rápido, mas nós temos aqui uns 5 minutos. Eu queria orar com você, mas na verdade eu queria estimular você a orar, não é? Porque às vezes eu vou orar por você, mas eu queria que você pensasse.